Bom, agora nós vamos falar sobre um crime chocante. Um homem encontrado morto, completamente desfigurado. Era muito difícil a identificação, só que a polícia agora já sabe quem ele é. Chegou-se ao fim do mistério. Pera lá, talvez eu esteja antecipando aqui. Deixa eu conversar com o Bitar. Eu sei que o corpo foi identificado, mas eu já supor que chegou-se ao fim do mistério. Fui longe demais, Bitar? Um pouquinho só, Paulo Gomes, mas não tanto assim, né? Até porque a identificação era a coisa mais importante, né? Até para se ter um primeiro passo, para se começar uma investigação, precisa primeiro saber quem era a vítima, né? E nesse caso, era difícil, como você bem disse, era difícil a identificação, agressões, pancadas na cabeça, o corpo parcialmente queimado, mas a polícia conseguiu, depois de alguns dias, essa identificação. Porque, primeiro, tinha um plástico derretido, né, que poderia ser uma tornozeleira eletrônica, e isso se confirmou, mas principalmente pela perícia, né, pelo Instituto de Identificação aqui do Paraná, né, o IML, na verdade, o Instituto Médico Legal, conseguiu fazer a identificação desse corpo e conseguiu, Paulo Gomes. E a partir disso, conseguiu saber o histórico dessa vítima e saber o que está por trás desse assassinato tão brutal. E a gente traz agora aqui no Cidade Alerta. Rua Stefano Berna, Vila Funk, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Aqui, moradores se depararam com uma cena difícil de esquecer. Um corpo estirado, o rosto quase todo desfigurado por causa das agressões, o pescoço cortado, as mãos amarradas para trás, a boca amordaçada e ainda pegando fogo. Constatamos aqui a presença de um corpo carbonizado, né? A princípio com sinais de violência e sem possível qualquer tipo de identificação, né? No máximo que conseguimos identificar do cadáver ali, que se tratava de um homem, né? Mas um elemento ajudou a polícia. Na perna, uma espécie de plástico derretido. Era uma tornozeleira eletrônica. Com isso, foi possível saber que aquele corpo era de uma pessoa que estava há pouco tempo nas ruas. Mesmo assim, foram vários dias até a Polícia Civil receber a identificação da vítima, João Carlos Moraes, de 45 anos, apelidado de Zóio. A ficha criminal extensa, principalmente por roubo e lesão corporal grave. O João Carlos morreu exatamente um mês depois dele deixar a prisão e começar o regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica. Fazia pouco tempo, inclusive, que ele estava em Piraquara, porque os crimes que ele cometeu foram em São José dos Pinhais. E ali ele começou a trabalhar, fazer alguns bicos para conseguir dinheiro. Verificamos que ele estava com tornozeleira por conta de uma condenação pelo crime de furto na comarca de São José dos Pinhais. A partir de então, nós começamos a traçar possíveis linhas de motivação desse crime. E nós conseguimos identificar que ele estava fazendo uso de substâncias entorpecentes. Era um usuário de drogas, vulgarmente falando. Então ele fazia pequenos bicos naquela localidade e estava consumindo muita droga, especificamente a droga conhecida como crack. Mas as coisas começaram a dar errado e o Zóio começou a consumir mais do que pagar. E isso, no mundo do tráfico, é um erro grave. Então nós entendemos que ele possa estar devendo a alguma linha ali de tráfico local e esses indivíduos, então traficantes, teriam feito essa execução contra ele. João Carlos foi levado até esta rua para que os autores do crime não fossem identificados. Iluminação precária e nenhuma câmera de segurança próxima. Mas a polícia tem certeza que o crime não foi cometido por uma pessoa só. Foi uma morte com bastante crueldade. Aquele indivíduo, vítima, ele estava carbonizado, estava com as suas mãos amarradas para trás, havia um corte profundo também na sua região da garganta, ele estava com muitas lesões na região craniana. E essa brutalidade no assassinato acontece por um motivo bem específico: a demonstração de poder. A morte ela foi com muita crueldade. Isso demonstra efetivamente que pode ter efetivamente ligação com o tráfico de drogas. Esse indivíduo estava devendo para alguma organização criminosa, então, e eles mataram daquela forma brutal, justamente para mostrar um certo poder e temor para outras pessoas que venham a dever. Então ele foi amarrado, ele teve o pescoço cortado, o rosto ele foi totalmente deformado por conta de pedradas que levou e ele ainda foi incendiado aquele corpo. É esse o temor que o tráfico de drogas quer repassar à população, quer repassar aos usuários, ou seja, se estiver devendo, vai acontecer a mesma coisa ou pior do que aconteceu com aquela pessoa lá. Mas até agora, nenhum suspeito do crime foi identificado pela polícia. E essa pode ser uma dificuldade para elucidar o caso. A população ela pode ajudar a polícia passando informações, denúncias anônimas sobre esse caso. Paulo Gomes, essa identificação é importante para a polícia porque tem outros crimes que aconteceram
ali em Piraquara, na região metropolitana, que por enquanto não estão conclusos, né? Que as investigações ainda seguem e que podem ter um alinhamento aí, quem sabe, com o caso do João Carlos. E a gente vai seguir acompanhando essa história, porque tem outros crimes que aconteceram de formas muito parecidas ou que foram execuções que até então não tinham nenhuma ligação. E você sabe, né, Paulo Gomes, aqui a gente conta a história, o contexto todo, e a gente vai trazer mais novidades, não só do caso do João Carlos, mas também de outros casos de Piraquara que chamam a atenção, viu? Obrigado, Bitar.